Fala galera, quem fala é Guiriba, da Paradigma Education, e a gente tem mais um episódio do Paradigma Cast, aqui onde você vê sobre assuntos variados com estrelas do mercado cripto. Hoje a gente está aqui com uma lenda, aqui, o Giovanni, que trabalha diretamente com tokenomics, que é um assunto muito importante para quem está no mercado cripto, porque a economia de projetos é nada mais do que o fundamento, é o que baseia eles. Então a gente convidou o Giovanni hoje para conversar um pouco sobre como que é esse trabalho de estar imerso, estar diretamente criando tokenomics e também sobre a visão que ele tem sobre os tokenomics de projetos que estão trabalhando, que estão funcionando hoje em dia. Então, Giovanni, muito boa tarde, valeu por aceitar o convite aí para estar aqui com a gente. 100%, obrigado pelo convite aí. Sempre um prazer estar passando um pouco do que eu sei. E ainda mais aí num canal como a Paradigma, que vem trazendo muita educação e tal. Então, acho que a gente tem muito alinhamento em termos de pensamento. Então, pô, obrigado pelo convite. Vamos lá. Pô, tamo junto demais, velho. Giovanni, então conta um pouco pra gente sobre a sua história, né? Sobre como que você conheceu o cripto, como você entrou no mercado cripto e como que você trabalha com isso diretamente. Eu sei que você trabalha full time com cripto, né? Como que você atua diretamente com o mercado cripto? Não, legal. Acho que assim, a minha história, ela é. O início dela é um pouco parecido com o de muita gente, né? Então, em termos de quando eu ouvi falar de cripto, cara, já tem muito tempo. E, inclusive, antes de eu fazer o shift para cripto, eu era do mercado tradicional, né? Então, eu trabalhava no mercado financeiro tradicional, mais especificamente em M&A, private banking. Então, era um trabalho bem TradFi, assim. E aí, na época, quando eu ouvi falar, foi em 2018, né? A primeira vez que eu comecei a olhar alguma coisa. Eu estava até no JP Morgan, lá de Nova York. E, cara, simplesmente o tom que era falado era sempre um tom muito negativo. Né? Então, eu acabei olhando ali em termos de especulação, até abri uma conta na Coinbase na época, comprei ali 100, US$ 200 de coisa, vendi 2 semanas depois e foi isso, né? E aí acabei focando muito no mercado tradicional e, pô, se tem alguém na audiência que conhece M&A um pouco, você sabe que não tem tempo para você olhar absolutamente nada além do seu trabalho, né? Então, o M&A você já tá ali, puta, tô trabalhando 14, 15 horas por dia facilmente. Então, é difícil você ter tempo para olhar alguns outros assuntos e, enfim, fazer um deep dive em coisas que não são relacionadas ao seu trabalho, né? E aí, ali em 2020, eu acabei indo para uma indústria, que é a indústria que meu pai fundou. Ele estava precisando de algumas ajudas ali em termos societários, então eu fui para lá ajudar. E aí, cara, o trabalho, assim, o que antes era 15, 16, virou 8, né? O normal que todo mundo se espera. E assim, é muito engraçado, porque quando você está acostumado a trabalhar tantas horas, você acaba ficando um pouco ansioso, né? Assim, um pouco angustiado quando você sai do trabalho cedo. E isso até é uma coisa que depois eu percebi que não faz sentido nenhum, mas que a nossa mente acaba indo para esse lado. E aí, cara, eu terminava de trabalhar ali 4, 5 horas da tarde, ainda tava dia, e eu achava aquilo absurdo, né? Então, continuava estudando, continuava olhando alguma coisa, e no final de 2020 ali a gente já tava começando a ver um primeiro hype, um início daquele hype que a gente teve em 21. Foi quando eu comecei a olhar para isso e falar, cara, o que que é isso? Vou me inteirar mais e tudo, mas muito como usuário, né? E aí, durante 21, assim, principalmente no primeiro semestre de 21, eu tava muito na onda do GameFi, né? Então, acho que no Brasil, assim, pelo menos o meu grupo de pessoas, assim, a galera tava muito dentro desses Ponzinomics, né? De Play to Earn e um monte de coisa que tava tendo, que você colocava dinheiro, em 3 dias você tinha um retorno e o pessoal tava achando que aquilo era investimento, né? Então, eu comecei a brincar com isso e, cara, puta, dei sorte, né? Eu dei sorte porque eu acredito que muita gente perdeu dinheiro, mas eu acabei fazendo uma puta grana ali naquela época. E aí, quando eu comecei a olhar para isso e falar, cara, isso não faz sentido, me sobrou assim, puta, mas tem uma tecnologia aqui, né? Tem algo a mais que o pessoal tá usando para fazer um Ponzinomics, mas que, puta, é interessante, cara, essa mecânica, né? E o que tá acontecendo por trás é que eu nunca vi no mercado tradicional, nos últimos anos que eu tô trabalhando, nunca vi isso. E aí eu falei, cara, não conheço ninguém que está focado na parte de token. Token é a central. Não conheço ninguém que faz design de token, né? Então que faz a modelagem, que pensa nos incentivos. Puta, será que tem mercado para isso, né? E aí eu comecei a estudar. Obviamente, todo mundo aqui já sabe que conseguir informação em cripto é um parto. Então eu ia para Twitter, ia para artigos, procurava qualquer coisa que era um pouco mais técnica, mas foi muito difícil achar. E aí no final do ano de 2021, eu encontrei um livro que é o livro da Lisa, que é inclusive a fundadora da empresa que eu tô hoje. Né? Então, basicamente, eu falei, cara, vou me especializar.
comecei a fazer um monte de curso, ler vários artigos ali meio informais, li o livro dela e aí mandei mensagem no LinkedIn para ela, né? E falei, cara, eu tô estudando isso, meu passado é esse, eu tenho muito interesse no que vocês fazem, então se tiver alguma oportunidade, me avisa, né? E aí, cara, não deu 2, 3 meses, assim, eu tinha inclusive acabado de entrar num mestrado, porque eu falei, cara, se eu quero trabalhar num VC, se eu quero trabalhar em alguma empresa grande, eu preciso ter algum proof of work, né? Algum know-how ali que me diz, cara, por que que eu sei de cripto? Né? E é muito difícil você sinalizar isso no mercado cripto ainda. Então, eu tinha acabado de começar um mestrado, ela me mandou mensagem, falou, cara, tem essa vaga aqui, eu acho que tem muito a ver com o seu perfil. Era uma vaga para ser analista e principalmente muito focada em modelagem, então criar modelos financeiros, modelos de projeção. Por que que você não aplica? E aí eu falei, cara, animal, vou aplicar com certeza. Apliquei, fiz lá vários rounds de entrevista e passei. E desde então eu tô lá, né? Então, assim, eu entrei com uma cabeça muito de usuário, né? E também ali já uma base técnica pelo pouco que eu estava estudando e com os cursos que eu estava fazendo. Mas, assim, a verdade é que, cara, tudo que eu sei hoje foi baseado na experiência, né? Então foi fazendo estudos, foi publicando artigos, foi criando conteúdo no Twitter para 0 pessoas, mas aquilo ali foi a forma de eu adquirir conhecimento, né? Hoje em dia eu tenho uma visão completamente diferente de conteúdo. Quando você se propõe alguma coisa, a falar sobre um assunto, mesmo que ninguém for ler, você acaba adquirindo um conhecimento muito maior do que você tinha inicialmente, né? Então, cara, desde então eu sou full time em cripto e hoje em dia o negócio acabou virando muito uma filosofia da minha vida, né? Assim, eu acho que dependendo do nível de profundidade que você está em cripto, isso acaba se tornando um dogma da tua vida, assim. Eu olho muito diferente para os empregos que eu trabalhei, olho muito diferente para as instituições que eu trabalhei e, enfim, cara, hoje em dia não me arrependo nem 1%, assim, de ter largado tudo e pulado para cripto. Mas esse é mais ou menos um resumo, assim, do que aconteceu. Uma bela história, velho. Bela história. E até uma história mais tranquila, tipo assim, menos degen, digamos assim. Você realmente foi. Eu achei legal que tu falou do Proof of Work que tu foi procurar. Tu foi realmente fazer uma graduação, um mestrado, algo assim. E não necessariamente, pô, degenerando, assim. Você degenerou, se você se arriscou em mercados novos, como o de GameFi, mas também procurou um estudo um pouco mais avançado para poder trabalhar no mercado, né? E Total. um ponto que eu queria que você trouxesse para a audiência aqui, que talvez a galera não conheça, o que você quis dizer com Ponzinomics, né? Você falou que GameFi era um Ponzinomics, né? E eu também falo muito isso, mas explica para a gente de casa o que é Ponzinomics e por que você se referiu assim aos jogos do ciclo passado. Cara, então, assim, o termo pirâmide, ele é jogado no mercado cripto muito frequentemente em várias coisas que não são pirâmides, né? Elas são economias não sustentáveis, mas elas não são necessariamente pirâmides, né? Então, quando eu falo de Ponzinomics, ele é muito no sentido de uma economia que, por mais que tenha, o que eu vou falar aqui vai parecer a descrição de pirâmide, mas não é, né, tecnicamente, que a partir do momento que você não tem demanda de fora, isso acaba caindo. E por que que isso acontece? Não é porque as pessoas estão recebendo o dinheiro das novas pessoas entrantes. É porque a economia ela foi feita de uma forma que é o tal do Ponzinomics, que é você bota 10 para tirar 20 em X tempo, né? Então, eu acho que quando eu falo de Ponzinomics, eu me refiro muito a esses projetos que você entra com um valor, já com uma matemática ali por trás de quando você vai tirar aquele valor e continuar recebendo ad eternum, né? Então, isso daí, obviamente, tem a característica de que quando a base de usuários não aumenta mais, isso começa a cair por terra. Mas as pessoas foram ficando cada vez mais criativas em fazer Ponzinomics, né? Então, basicamente, o Ponzinomics ele é uma economia não sustentável e que fundamentalmente não faz sentido. Então, em algum momento, aquilo dali vai dar um problema, né? A não ser que você tenha infinitas pessoas entrando. Então, é mais ou menos isso que eu chamo de Ponzinomics, né? Não sei se você tem uma visão diferente. Total, é isso aí, velho. Eu, inclusive adoro Ponzinomics. Eu acho que eu nunca me esqueci. O primeiro Ponzinomics que eu me expus assim com size, né, com tamanho, e eu compreendi que era um Ponzi e eu tava entrando porque eu sabia, porque eu entendi os mecanismos, foi o Olympus DAO. Não sei se você lembra disso no ciclo passado. Que era um Ponzi, literalmente, teoria de jogos, mas era poético, era um Ponzi poético, né? Então era muito divertido os mecanismos que eles usavam e tinha tudo uma seita, né? Um culto por trás que tinha o poder social e o poder econômico, que, né, o poder das pessoas, dos novos entrantes. Mas quando as pessoas pararam de entrar,
o Ponzi ruiu e aí a moeda existe, né? Mas ainda assim não vale muita coisa. Só que assim, eu queria discutir muito sobre. A gente viu que no ciclo passado a gente teve várias economias de projetos que não eram sustentáveis. A gente tem todo o ciclo, a gente acontece porque quando a euforia vem, a insustentabilidade começa a vigorar, só que chega um ponto que quando chega o bear market elas não se sustentam. Eu queria saber de você se você acha que entre ciclos, né, ou seja, comparando 2021 com 2023 e 2024, a gente tem projetos com economias mais sustentáveis. Projetos que eu não estou falando aqui de utilidade, de mudar o futuro das finanças. Eu falo de economias que funcionam bem, que os incentivos estão alinhados e que conseguem sobreviver independente de um bull market e de um bear market. Sim, então, eu acho que assim, a gente continua no cenário e no mercado que, cara, 99% das coisas não são bem feitas, né? E não é é, não é nem por uma questão maliciosa de tipo assim, eu vou fazer um Ponzi, mas é por muita falta de informação e também por a gente estar ainda num momento experimental, né? Então, eu gosto de chamar que cripto é baseado em experimentação, né? Então, tudo que a galera tá botando aí para fora, dando certo ou dando errado, isso é uma experimentação, né? Então, antes de um token sair, é impossível saber se o token vai dar certo ou não somente olhando para tokenomics, né? Porque querendo ou não, no fim do dia, cara, a demanda pelo ativo é o que vai determinar. E a demanda, ela tá totalmente descolada do fundamento, né? Então, por isso que hoje a gente vê assim, as pessoas quando elas pensam em investir em cripto, muita gente acha que fundamento é uma balela, né? Assim, infelizmente, muitas delas estão certas, né? Porque vários projetos que dão certo não têm fundamentos e vários projetos que têm fundamentos não dão certo. Então, essa questão de ter uma base sólida ainda não é precificada e nem é tão identificável como a gente gostaria. Quando eu olho assim a diferença de quando eu entrei para agora, eu acho que 21 a gente estava num ciclo de puro white paper, né? Então eram startups de PowerPoint, né? Que a gente chama. Então cara, o cara falou ali que vai fazer uma coisa mirabolante, ele não tem um smart contract feito, mas ele tá falando que vai fazer. E aí rolou o Crazy dos ICOs, rolou todos esses projetos totalmente insustentáveis, né? O que eu acho que muda para esse ciclo é que de 21, 20 para cá, muitos projetos que estavam ali já nesse hype puramente especulativo continuaram construindo. Então hoje a gente tem alguns projetos que de fato têm um produto, né, e que são utilizáveis. E aí a gente pode citar os casos que já são as Dino Coins aí do mercado, né? Tipo uma Chainlink da vida, uma GRT, que é um case nem um pouco sexy, mas que eu gosto muito, né? O The Graph. Que são pessoas que estão ali numa empresa que tem uma tese e tem um produto, né? Então eu acho que assim, a proporção de projetos sólidos para projetos puramente especulativos, ela continua a mesma. A diferença é que agora a gente tem produtos de fato. Então, o que antes era promessa, agora a gente já tem alguns produtos rodando, né? E quando eu penso em, cara, o que é um tokenomics que funciona, a primeira coisa que você tem que pensar beleza, você tirou o token, isso ainda funcionaria? Né? Então, se você tirar qualquer tipo de incentivo de token, qualquer tipo de especulação, esse produto, ele tem valor, ele tem proposição de valor? Né? Quem vai usar isso? E quando você faz essa pergunta, cara, você consegue já anular assim, a grande maioria dos projetos que a gente tem hoje. Né? Então, enfim, eu acho que em termos de ciclo, não mudou muito, mas mudou para aquele 1% que realmente veio construindo um produto que hoje tem uma usabilidade mais sólida. Né? Então, eu acho que essa questão especulativa e de degen assim, sempre vai existir em cripto pela natureza das pessoas e por ser um mercado muito novo. Mas no fim do dia eu acho que a gente conseguiu atrair alguns players ou sustentar alguns players que vieram construindo e tem algo bacana hoje. Né? Agora, de novo, se isso vai dar certo ou não, aí depende muito da parte da demanda. Né? Então, se eles vão conseguir se manter competitivos e se o produto é resiliente no longo prazo. Entendi, velho. Concordo no ponto de que a gente tem produtos bons, que até tem produtos que, assim, claro, são bem. Você vê que. Eu vou explicar minha ideia, mas claramente se baseiam em outros protocolos para conseguir sobreviver, como a Pendle, por exemplo. Mas Perfeito. ainda assim tem um produto que a galera utiliza, né? A gente não sabe se isso vai perdurar ao longo dos ciclos, mas que nesse ciclo a galera tá usando, né?
E indo um pouquinho para esse caminho que eu mencionei da Pendle, né? A Pendle, para quem não conhece, a Pendle é um protocolo que te permite maximizar seus pontos em projetos que podem distribuir airdrops, né? Os projetos dão pontos, você acumula pontos para tentar ficar elegível para ganhar o airdrop, e a Pendle permite você maximizar isso, entre outras coisas. Tem um produto que eu gosto muito deles, que eles permitem você tokenizar o yield, né? Isso, mas aí já é uma parada mais rebuscada, mas que eu sempre achei fenomenal eles fazerem isso. Na sua percepção, como que você vê nesse ciclo, né? Essa economia de pontos, se eu posso chamar assim, se tornou algo bem utilizado por projetos para conseguir incentivar o uso. Então, os projetos conseguem realmente ter uma receita ferrada porque eles botam um ponto para a galera, porque a galera especula que o gasto naquele projeto vai gerar um airdrop que vai ser maior que o gasto que eles tiveram ali dentro, né? Só que a gente sabe que depois que tem vários cases, né, de que depois que o airdrop é distribuído, a demanda some e o capital flui para outro lugar. Então, o que a gente tinha de yield farming no ciclo passado, caçando yields altos e quando ele caía, o capital mercenário migrava para outras farms. Nesse ciclo a gente tem com airdrops, né? Qual que é a sua percepção sobre essa mudança de forma de fazer a mesma coisa? Qual que é a sua percepção sobre isso? Então, eu acho que assim, em vários clientes, assim, ultimamente todos, eu posso dizer, né, que a gente está tocando, assim, em termos de design econômico e de montar os incentivos financeiros, a gente sempre chega na parte do go-to-market, né, que é, beleza, agora a gente está chegando perto do launch, qual que é a nossa estratégia para atrair usuários, para criar incentivos, principalmente para os caras que são os pioneiros ali, né, os early adopters. E assim, cara, ponto é uma coisa fenomenal, não é novo, né, a gente já tem sistema de pontos em Web 2 há décadas, e isso funciona muito bem. Então, acho que o exemplo mais óbvio é milhas. Você também pode pensar em pontos de cartão e coisas que, quando é um commodity, as empresas tentam se diferenciar por esses benefícios, né? Então, por parcerias e por coisas assim. Então, pontos não é um conceito novo, né? Ele já é um conceito utilizado há muito tempo e super eficiente, eficaz para atrair usuários. Agora, o problema do que está acontecendo agora e o que a gente está vendo desses tokens não performando é um conjunto de coisas, né? Tanto um airdrop, um sistema de pontos mal feito, uma comunicação mal feita, uma expectativa surreal de usuários. Então eu acho que os primeiros a tocarem e lançarem os pontos, como eles foram os primeiros, cara, a galera ganhou, assim, se a gente voltar para o case Digito, assim, ninguém tava esperando nada e a galera ganhou 10, 20 mil dólares, assim, out of thin air, né? Do nada. Então, aquilo ali setou um precedente de que, caramba, esse negócio de airdrop, ele dá dinheiro, e as pessoas começaram a fazer isso praticamente de forma full time, né? Então, farmar airdrop virou, cara, uma profissão praticamente para muita gente. Só que o problema é o quê? Esse 99% que a gente falou, que não tem uma proposição de valor, né? Que não tem um conceito provado, um produto, entrou nessa onda. E o pessoal começou a farmar isso, não pelo produto. Muita gente nem sabe o que é o produto dos pontos que eles estão farmando. Essa que é a grande realidade. Se tu perguntar o que é tal protocolo que você está farmando, o cara vai falar, cara, não sei, eu tô ali porque vai me dar tantos pontos e eu acho que isso vai valer a pena. E aí, quando sai o airdrop, o cara nem sabe o que é o produto, ele não tem nenhuma perspectiva de continuar usando aquilo, e ele vende, né? Então virou uma forma, igual você falou, é o yield farm, só que com uma outra roupagem, né? Então, beleza, eu vou colocar aqui meu dinheiro em stake, ou então eu vou interagir aqui, fazer 3, 4 swaps, e eu espero receber 10 mil dólares por ter feito isso. E, cara, assim, sendo bem transparente, isso não faz sentido nenhum, né? Então eu acho que é uma combinação de coisas. É uma combinação de projetos tentando capitalizar em cima dessa tendência, mesmo sem ter um produto. É um monte de projeto fazendo sistema de pontos sem nenhuma base. E do outro lado a gente tem usuários que não são os usuários que deveriam estar recebendo pontos, recebendo. Porque eles são puramente farmers. Eles estão tentando farmar ponto e no segundo que saiu o token, eles vão vender. Eles querem a liquidez. Eles não querem saber do token do projeto, né? Então, eu acho que assim, no momento que a gente está agora, eu não acho que vai acabar airdrop, eu acho que isso vai continuar, e isso é uma tendência que ele vai ter outras roupagens, mas ele vai continuar rolando, porque como aquisição de usuários é um mecanismo que funcionou muito bem, só que o que a gente vem conversando e o que a gente vem vendo muito nos clientes que a gente está tocando, e principalmente nos exemplos que saíram no mercado, é que cada vez mais os protocolos eles vão ter que melhorar o foco de usuário. Então ele precisa conseguir atingir
o power user, né, que a gente chama. Então é o cara que vai realmente usar aquele protocolo e ele tá ali porque ele vê valor e ele gosta do produto e ele tá usando, né? Então, por exemplo, a Pendle, tem muita gente utilizando a Pendle porque o produto dá algo para eles, né? Então o pessoal não tá usando a Pendle para farmar Pendle. O produto ele encontrou o product market fit, tudo bem. O conceito dele e a a proposição de valor dele é em cima dessa narrativa de pontos. Então, se isso ruir, ele vai ter que se sustentar em como ele iniciou, que é essa questão do Principal Token, do Yield Token, e você conseguir fazer Money Legals com essa separação financeira. Mas hoje o hype que está na Pendle, eu acredito, pelo menos a minha visão de usuário é 70%, 80%, se não 90% por conta de você conseguir alavancar o farm de pontos, né? Mas, de novo, os caras que estão usando Pendle hoje, eles usam por causa do produto. Eles podem estar usando o produto para conseguir ponto em outro lugar, mas a Pendle em si conseguiu provar o seu valor, né? Então, eu acho que, assim, isso não é uma coisa nova, é uma coisa que é eficiente, é eficaz para trazer usuários novos, só que acabou saindo de mão. Assim, o pessoal, tanto a expectativa do usuário quanto a forma que os projetos estão vendo, né, e estão usando esse mecanismo, ele acabou levando para um lado que hoje em dia tem muita gente já falando que não vale a pena farmar airdrop, tem um monte de airdrop aí que o cara fica horas fazendo, quando ele vai ver ele recebe $5. Então, eu acho que, assim, muitas pessoas estão caindo na real agora de que, não é todo projeto que vai para a Lua, 2, é totalmente irrealista você pensar que você vai gastar 5 minutos no protocolo e vai ganhar $5.000, né? E 3, que não adianta você farmar airdrop de um protocolo que não tem produto, né? Então, se o protocolo for ruim, esquece, o token vai ser ruim. Então, é mais ou menos essa visão que a gente está tentando trazer e trabalhar com os clientes. Não temos ainda uma resposta de como fazer isso da forma certa. De novo, tudo é uma experimentação, mas o que a gente pode fazer é aprender com os erros do passado, né? Então, em termos de ponto, eu acho que a gente tem muita coisa já para olhar e sistemas diferentes que foram feitos, mas ainda não tem uma resposta, né? E aí, até uma coisa que a gente estava falando antes de começar aqui, é a questão do como que esses tokens estão sendo colocados a mercado, né? Então, a gente está vendo tokens, por exemplo, com float muito baixo. Então, para quem não sabe o que é float, é a quantidade de tokens de fato no mercado, né? Então, a gente viu vários airdrops aí que o cara tinha 4, 5% do total de tokens liberados na hora do launch. Então, obviamente que o market cap ele vai ser muito pequeno, só que quando você olha para um FDV, é um FDV gigantesco, né? Então, é uma percepção artificial de que aquele token está barato, né? E isso está sendo feito de forma intencional por muitas pessoas. Então, tem meio que uma discussão grande no setor hoje, principalmente no lado de quem está olhando para tokens, do que faz sentido, né? Então tem gente falando, cara, se você vai fazer um airdrop, esteja preparado para dar uma boa parte do seu token para a comunidade logo no início. Então o pessoal está falando de 30%, 40% logo no início de float, e não 5%. Né? Então, assim, se você não pensa em colocar pelo menos 20%, 15%, 30% na mão dos usuários, nem faz um airdrop, né? Tem muita gente falando isso. Então a gente ainda está tentando achar esse meio termo de incentivos para quem a gente deve dar e ao mesmo tempo não dar demais, né? Então é um balanço que é muito difícil você fazer, é muito mais uma arte do que uma matemática, né? Falou bonito, uma arte. Gostei, vou adotar essa porra aí. Eu queria, assim, analisando os cases que a gente já tem de PointFi, de produtos de pontos, como você falou, não tem um modelo perfeito, mas quais que você se apega mais? Quais que você gostou, assim, que você viu que funcionou? Porque a gente tem alguns um pouco, usando a sua palavra, Ponzinomics, né? Que, por exemplo, que eu gosto muito, tipo, a Blur, por exemplo, né? O Pac-Man, eu acho que ele é o rei do Ponzi, velho. Ele é muito bom em construir Ponzis, em construir bloquinhos que se integram, que ele tinha a Blur, tinha o Marketplace de NFTs, lançou o token, quando foi lançar a segunda temporada, a terceira temporada, todo mundo falou que ia morrer, de repente ele surge com uma segunda camada. E aí você pode fazer o stake do token para ganhar o token. Eu achei, tipo, fantástico os mecanismos assim. E a gente pode falar que, mas tem questão de Ponzi. Não, velho. Tipo, é só um mecanismo novo de incentivo para impedir a galera de vender o token dele. Então eu queria saber de você, quais são os cases que você vê como, não sei se de sucesso, mas pelo menos que você gosta de modelo de ponto e de modelo de incentivo para as pessoas utilizarem lá. Claro, claro.
Assim, pra te falar assim, eu não tenho um exemplo que eu diga, cara, esses caras acertaram na mosca. Eu acho que todo mundo pecou em algum sentido. O próprio caso da Blur, por exemplo, é muito interessante porque na época que isso estava rolando, estava muito no hype dos NFTs, né? Então eu acompanhava muito de perto isso mais no meu lado pessoal, né? Os projetos que eu toco no trabalho são muito menos sexy do que essa parte de gen da coisa, né? Então eu foco muito mais em protocolos que são protocolo de tooling, infraestrutura e coisas que a primeira coisa que o cara traz para a mesa é produto, né? Mas no meu lado pessoal eu adoro essa parte de gen e olho muito de perto. E aí você acaba vendo incentivos adversos, né? Então, por exemplo, na Blur, a gente começou a ter ali um mecanismo e uma dinâmica de bids e de loans e de pessoas basicamente manipulando os preços só para farmar pontos, né? Então, o cara nem queria aquele NFT. O que ele via é que ele conseguia comprar e vender sem perder nada e acumular ponto. E aquilo ali se tornou um PVP absurdo que no final do dia foi muito prejudicial para a maioria das coleções de NFT. Porque um Match Big Brother da vida, né, que era talvez o top 1 ali, farmer da Blur, o cara conseguia destruir qualquer precificação de ativo. Porque você ia lá e falava, puta, o floor price disso aqui tá 1 Ethereum. E você ia olhar, o cara tinha 1.500 NFTs de 10 mil de uma coleção na carteira dele. Então, assim, cara, o floor, ele realmente é 1 Ethereum. Se esse cara botar para vender 10% do que ele tem, acabou. Isso daqui vai desvalorizar metade. Então, eu como usuário, já dou um pé, coloco, já tiro meu cavalinho da chuva e falo, cara, o risco aqui, essa precificação, ela não está correta. Ela está sendo artificialmente manipulada. Mas, se você for pensar no lado da Blur, qual que é o modelo de negócio deles? Eles são marketplace e eles ganham com fee. Então, quanto mais negociação tiver, melhor para eles. Eles não estão nem aí se está 1 Ethereum, se está 10, se está 0, né? Porque o projeto não é deles. O que eles querem é que tenha o máximo de movimentação possível. E eles conseguiram fazer isso, né? Tanto que a Blur, em poucos meses, ela assim, atropelou a OpenSea, que para mim era, cara, monopólio do mercado. Então, assim, a própria OpenSea, ela é um case de uma pessoa que para mim deu um fumble, né? Tipo, ele tinha um mercado na mão, um mercado que é milionário, bilionário, que eu gosto de chamar de cash cow, né? Que é uma vaca leiteira. Tipo, o cara não tem que fazer nada, ele tem um marketplace ali, o próprio mercado cria demanda, cria oferta, e eles estão só ali provendo a plataforma. Mas a Blur, com esse sistema de incentivo, conseguiu atropelar os caras em termos de volume e se tornar o maior marketplace, né? Então, assim, olhando para o sentido do mercado de NFTs, eu acho que esses incentivos acabaram se tornando adversos e maliciosos em muitos lados, né? Muita gente fala até que a Blur era um problema do mercado de NFT e tal, tinha muito hater, mas, de novo, o meu ethos cripto diz que, cara, se isso está acontecendo porque existe uma regra lá e o cara criou isso, é o mercado que dita. Então, se o mercado achou a Blur melhor e os NFTs estão indo de ralo por causa da Blur, o problema está com os NFTs e não com a Blur, né? Então, enfim, é uma discussão filosófica ali muito grande. Mas você pode dizer que a Blur foi um case de sucesso. Como token em si, não acho um bom ativo, né? Acho que ele foi muito mais nesse sentido de, puta, vamos pular de galho em galho aqui, então eu vou fazer a Blur Season 1, vou fazer a Blur Season 2, a Season 3, vou colocar a Blast, se você travar a Blur aqui, você tá farmando Blast, e esse Ponzinomics ali, o Pumpenomics, ele vem até hoje, né? Então esse Blast Gold que o Pac-Man criou, assim, é o maior exemplo disso, né? E aí tem alguns exemplos que são muito contraditórios, né? Então, por exemplo, um case que eu acho interessante e que deixou o pessoal maluco, né, nos últimos meses foi a Eigenlayer, né? Então, assim, é um case que eu vinha estudando desde o meio do ano passado. Eu acho que o que eles criaram em termos de tecnologia é surreal, assim, é muito foda mesmo, porque eles criaram uma primitiva nova para o setor, né, que é a primitiva de você reutilizar os etéreos que estão travados, e aí não só você consegue aumentar o quanto você consegue rentabilizar aquele seu Ethereum stake, mas também ele criou uma forma de bootstrapping, né? Então, um protocolo que está começando agora e que precisa de validadores, ele não precisa mais criar o próprio sistema de validadores. Ele só com a Eigenlayer ele consegue já pegar ali uma pool gigantesca de capital para fazer a segurança dele.
Então eu acho que isso cria um incentivo muito grande para novos projetos, né? Então, puta, muito foda o que eles criaram como tecnologia. E aí a gente vem para a parte do airdrop, né? O que eles precisam para provar o conceito deles? Eles precisam de dinheiro travado. O produto deles é bilhões de dólares em Ethereum travado, que eles podem oferecer para esses protocolos e dizer: você quer que esse Ethereum faça a segurança do seu protocolo? Então é assim que funciona o sistema, você vai ter que pagar assim assado e tá aqui. Então o produto deles é literalmente dinheiro travado, né? E dinheiro que está disposto a validar e a estar exposto ao risco desses protocolos, né? E aí quando a gente pensa no incentivo que eles fizeram, é muito óbvio, é muito uma linha reta, né? Cara, trava dinheiro aqui, você vai acumular ponto e no final ali do dia você vai ganhar um token que é da plataforma. Então eles conseguiram atingir o objetivo deles. Puta, a Gainlayer, eu não sei nem quanto tá hoje, mas a quantidade de Ethereum travado na Gainlayer é assustadora, né? Assim, começou com 100 mil Ethereums, depois começou a passar de bi e começou a subir, e até hoje é um TVL que cresce. Qual que é o problema da Eigenlayer como airdrop, né? Na minha visão, primeiro, uma falta de comunicação muito grande. Então, enquanto todo mundo estava esperando receber um token e o token ir para a Lua, eles lançaram um token não transferível, né? E acho que a principal coisa atrás desse não transferível é o próprio produto, né? Então, eles lançaram e iniciaram a plataforma sem estar com um produto totalmente desenvolvido. Então, eu não sei, assim, acho que poucas pessoas foram e realmente leram o novo white paper da Eigenlayer, que são 43 páginas e, puta, cara, é uma das coisas mais entediantes que tem, a não ser que você seja um cara maluco por token, que é o meu caso, né? Então, quando você vai ler e vai entender o porquê disso tudo, faz sentido, faz sentido. Mas isso foi uma coisa que apareceu e que eles entenderam que faria sentido ser não transferível no meio do caminho. E quando eles entenderam isso, já tinha bilhões de dólares travados ali com uma expectativa de liquidez imediata. Então acabou. Nesse momento que você tinha uma expectativa dos usuários e você já mudou a regra do jogo enquanto estava rolando, cara, já era. Impossível as pessoas ficarem satisfeitas, né? A não ser que você aumente o incentivo delas. E nesse caso, e não foi o caso aqui, né? Mas quando você olha em produto, eu não acho que foi uma jogada deles assim, tipo, puta, vamos ser malandro aqui, vamos tirar o máximo de valor, extrair, prender esses caras por mais tempo. Acho que não. Eu acho que eles chegaram numa reunião lá, 6 meses depois de ter começado o airdrop, e eles falaram, cara, o nosso protocolo tem que funcionar assim. Mas e aí? O que o pessoal vai fazer com o token? A gente não pode liberar, né? Por causa do Intersubjective Forking, enfim, acho que isso daí é um tópico um pouco mais profundo que nem vale tanto a pena entrar aqui. Mas o próprio conceito que eles criaram não possibilitava um token ser líquido desde o dia 1. Né? Mas essa falta de comunicação, e de novo, a expectativa das pessoas, a expectativa dos usuários que estavam com o dinheiro travado lá, foi totalmente quebrada e enfim, gerou um sentimento muito ruim. Né? Então, assim, até os protocolos que fazem de uma forma mais simples, que é trava dinheiro, o quanto de Ethereum você tem por hora, você vai ter tantos pontos e é isso. Né? É uma coisa que em tese deveria ser justa para todo mundo. Né? Se eu tenho 10 dólares e você tem 100, você vai farmar 10 vezes mais do que eu e beleza. Não tem dúvida quanto a isso. Ainda assim, os caras pecaram muito em termos de comunicação e de mudar a regra enquanto o jogo já estava rolando. Né? Então, assim, eu tenho muita dificuldade de falar, cara, esse airdrop é um puta airdrop, até porque a forma que a grande maioria das pessoas olha para um airdrop bem sucedido é o quanto caiu na carteira de cada um. Né? É o valor monetário. E não o que isso gerou para o protocolo. Mas se eu fosse falar dos airdrops que mais deram certo, na minha visão analítica, para mim é Arbitrum e Optimism. Tipo, eles foram antes dessa onda de airdrop, né? Foi em outro momento, então é até difícil comparar. Mas quando você olha para usuários farmando o protocolo versus usuários que eles têm hoje, a retenção desses usuários é muito alta. Então, assim, eles conseguiram, de fato, usar o dinheiro para atrair usuários e manter esses usuários porque eles tinham uma solução que era boa, um produto que era bom. Né? Mas aí, obviamente, se a gente for falar de forma degen, eu acho que, cara, Gito é talvez o maior exemplo, assim, em termos de resultado. Né?
Mas é aquilo, é um resultado que ninguém estava esperando. E por isso que foi muito alto. Se as pessoas esperavam receber $10.000, você pode ter certeza que ia ter 1.000 vezes mais pessoas farmando e todo mundo ia receber 100. Né? Então cara, é um jogo ali de gato e rato que é muito difícil você bater o martelo e dizer, puta, é isso aqui, né? Tu mencionou da Egito, velho. Eu lembro muito que quando aconteceu a drop do Egito, a Camino e a Margin Fi começaram a lançar o programa de pontos dela, né? Logo em seguida, logo nas semanas seguintes. E era uma loucura, porque a galera falou que, velho, a Camino e a Margin Fi são as próximas Egito. Temos que farmar essa parada aqui, velho. E, mano, tipo, claramente não era, porque uma vez que acontece, não vai acontecer novamente. Assim, até pode acontecer. Teve bons airdrops depois do Egito, obviamente. Mas a parada virou muito profissional, né? Eu concordo. E o da Arbitrum e da Optimus. Da Optimus tem um caso muito foda que eu gosto muito de DAO, né? Dessas paradas de organizações descentralizadas. Eu voto nas paradas, né? Eu tenho os tokens e eu sou aquele cara que tô naquela 1% que vota. Porque eu gosto dessas paradas, de ler propostas, porra. E eu lembro que eu tinha algumas carteiras que eu delegava, tipo... Eu votava numa DAO X, tinha uma carteira X com X tokens pra votar. E eu tinha várias carteiras que eu votava. E a Optimism me deu airdrop pra quem votava em Snapshot. E eu falei, velho, como assim? A Optimism é fodástica, não sei o quê. E eu até cheguei a me envolver na governança do protocolo, etc. Porque eu achei que a forma como ele distribuiu foi justa. A Arbitrum, idem, né? Aí já foi mais pra parte de DeFi, mas não tinha gente farmando profissionalmente, né? O pessoal ganhou pelo acaso. Tinha um outro que previu que iria dar um airdrop, mas não foi aquela parada profissional, né? Industrial que a gente vê hoje em dia. Então, isso daí eu acho que corrobora muito com o que a gente está falando aqui, porque você deve ter recebido um puta airdrop. E você não era um cara que estava farmando ali para ganhar o airdrop. Você era de fato um cara que estava usando a solução, você estava no ecossistema, você estava interessado, você estava ali ajudando a tomar decisões, querendo ou não, mesmo tendo várias outras pessoas ali, você estava contribuindo naquele momento. Então, puta, super justo você receber esses airdrops, né? Você era um cara que estava ativamente usando a solução e trabalhando para o futuro dela, né? Então, o que eu acho que acabou atrapalhando muito desses protocolos foi essa banalização de ponto. Então, agora a gente tem, igual eu falei, pessoas que só fazem isso, né? E a gente conhece vários aí do mercado que os caras são especializados em farmar airdrop. Então, esses caras que são especializados em farmar airdrop, naturalmente vão receber a maior quantia se eles fizerem o trabalho deles certo. Só que eles são os caras menos alinhados com o protocolo, ponto. Porque eles estão ali para farmar airdrop. Então, se eles recebessem a Optimism, eles iam estar farmando o Arbitrum, iam estar farmando 10 mil outros tokens. E, assim, existe uma chance muito alta de que eles iam provavelmente vender os tokens e ir pro próximo, e pro próximo, e pro próximo. Então, eu acho que o seu exemplo é muito... Ele exemplifica muito isso que a gente está falando, né? É a expectativa de um retorno financeiro. Então, quando você tem essa obviedade, você acaba atraindo um perfil de usuários totalmente errado, né? Do que é a ideia inicial. É um pouco de que eu vejo, assim. De acordo, meu caro. Eu acho que o Capitão Mercenário está de volta e vai ficar até o fim do ciclo e essa é a vida. Agora, tu falou sobre a Game Layer, e agora eu vou falar sobre aquele assunto que eu falei pra ti, que é sobre FDVs bilionários, né? Sobre protocolos supervalorizados. Para quem não leu essa semana, depois eu vou deixar na descrição do vídeo, tem um cara que chama Colby, que ele escreveu um artigo muito bom, que agora eu não vou lembrar o título de cabeça, mas ele menciona basicamente que nesse ciclo a gente está vendo muito os FDVs. Para quem não sabe o que é FDV, é capitalização de mercado totalmente diluída, ou seja, qual é o valor do projeto, né? O valor do token multiplicado pelo número de tokens que ele vai ter em circulação. E ele fala que o FDV desses projetos estão muito supervalorizados. Quando ele vai para o mercado público, quando ela vai para a gente, para mim, para o Giovanni, para você, comprar numa Uniswap, ele já está muito caro. Por quê? Porque a descoberta de preço, ou seja, o processo de avaliar quanto aquele token vale, ele vai encarecendo ao longo do tempo. E essa descoberta de preço, antigamente, era feita no público, né? Ele entrava em mercado, as pessoas avaliavam o token, achavam que estava barato, compravam e as pessoas iam comprando no público. As pessoas, o varejo, conseguiam comprar. E hoje isso está no âmbito privado, ou seja, fundos de investimento estão fazendo essa descoberta de preço internamente, e aí quando chega para o mercado, o público varejo, nós, paga caro pra cacete, achando que tá barato, e não tá, já tá bem caro, e aí os tokens
tem performado mal por causa disso, né? Qual que é a sua percepção sobre isso, né? Sobre essa questão de, pô, você acha que os FDVs de projetos estão realmente muito caros e a gente por isso que a gente está vendo uma má performance de alguns projetos que, teoricamente, têm um produto bom, teoricamente deveriam performar muito bem, mas pelo valuation tá muito inflado, não estão conseguindo passar daquele valor ali porque já estão muito caros? Cara, com certeza. E acho que, assim, você até mencionou, assim, que a descoberta de preço, ela era feita de uma forma um pouco mais pública e agora está muito no âmbito privado, né? E eu vejo isso não é nem muito por uma questão de mudança de mecânica, nem nada do tipo. Eu vejo isso muito mais por uma expectativa do próprio mercado. Então, o que eu quero dizer com isso, né? Quando a gente pensa em VCs que estavam investindo lá atrás, eles pegavam valuations que eram compatíveis com o risco e com o tipo de projeto. Então, eu acho que até no próprio artigo do Kobe ele menciona, se eu não me engano, a Ethereum, a primeira venda dela ali, ou quando ela saiu ao mercado, os caras tinham uma capitalização de 20 milhões, né? Algo em torno disso, né? E assim, hoje a gente não consegue achar nem projetos com market cap de 20 milhões. Então, assim, falou de um token sendo lançado, o FDV é no mínimo 100, 200, 300 milhões fácil, assim, né? Então, primeiro que houve um ajuste muito grande na expectativa e no valuation de projetos. E, inclusive, eu no meu trabalho eu sofro muito com isso, porque no fim do dia eu tenho que lidar com a expectativa do cliente, né? E os clientes hoje eles têm uma expectativa de valuation e de quanto que o protocolo deles vale, mesmo antes de sair, que é irreal em muitos momentos. Então eles falam, cara, a gente tem que desenhar isso aqui, e eu fico olhando e falando, puta, você com valuation de 1 bi, saindo a mercado sem ter nada de product market fit, sem ter usuário, sem ter nada disso, cara, não tem o que eu faço, não existe mágica que vai segurar um valuation desse. Quem tiver com esse token na mão, vai capitalizar em cima desse valor, né? Vai querer vender porque, cara, já está num preço muito bom para qualquer pessoa que tem o token na mão. E, assim, em termos de VC, né, eu acho que isso também entra muito numa estratégia. Então, os VCs já estão também investindo em valuations mais altos, né? Mas o que eu acho que tem mudado muito é o tamanho do gap, né? É a diferença entre o que esses caras pagam no âmbito privado versus o que sai a mercado. Então a gente vê muitos projetos que fazem o seed, por exemplo, e dando experiência própria aqui, né? Seed ele faz em 5 milhões, depois ele faz um próximo round com, sei lá, KOLs a 15 milhões, e ele faz uma public que ele sai a 100 milhões. Então o cara que entrou a 5 milhões, independente do que acontecer, ele já tem uma multiplicação de capital absurda, né? Então para ele vale a pena. E isso também entra um âmbito estratégico grande, porque se eu lanço um protocolo que eu sei que vale, vamos falar, 100 milhões, e eu lanço ele a 1 bilhão, cara, isso pode desvalorizar 90% que eu ainda vou estar na minha estimativa. Concorda comigo? Então isso existe também uma jogada matemática ali de, cara, se esse token já caiu 80%, existe muita chance de entrar uma pressão compradora, porque já caiu muito. Mas, puta, na visão do cara que investiu lá atrás, ainda tá caro. Aquilo ali ainda é muito maior do que o que ele tinha a expectativa de ser. Então, existe ali uma mudança de expectativa, né, em termos de valorização, e acho que isso é válido, tá? Uma Ethereum hoje sair a 20 milhões de FDV não faz sentido. Hoje o mercado cripto ele tem outro tamanho. Hoje o mercado cripto ele é tomado com uma outra seriedade. Ele realmente é visto como um mercado real, né? E isso não tem muito tempo que isso é verdade, né? Inclusive, acho que esse ano é um dos anos de maior mudança no paradigma, assim, né? Que a gente está vendo em cripto, com a situação dos Estados Unidos e tudo. Então, obviamente que hoje, se a Ethereum estava saindo a 20, é totalmente justificável que o mesmo projeto com o mesmo potencial saia a 100. Só que o problema é que as pessoas estão perdendo a mão e ao invés de sair de 20 para 100, está saindo de 20 para 1 bi, né? E aí, cara, não tem espaço para todos os protocolos valerem bilhão. Vai ter protocolo que vai ter que começar pequeno e ir galgando enquanto ele se prova no mercado, né? E a outra coisa também é essa questão do float, que eu mencionei lá no começo. Então, quando você está falando de um FDV muito alto, a forma de você viabilizar isso, muitas vezes é colocando poucos tokens no mercado. Então, se eu tenho só 5% dos tokens em circulação,
e eu estou avaliando ele em um bi, eu tenho ali 50 milhões de market cap. Então, em termos de liquidez, em termos de pressão de venda, em termos de, cara, controlar preço, impacto de preço, é muito mais fácil você ser um agente ativo ali e conseguir controlar isso do que se você tivesse 50% desses tokens em circulação e tivesse que lidar com um mercado de 500 milhões logo no início. Então eu acho que isso é uma jogada de expectativa de preço e valuation que no momento de hype de bull se torne real. E isso não é só no mercado cripto, tá? Eu trabalhei em M&A e eu vi isso nas empresas tradicionais, né? Então, no momento que o mercado está porrando, o cara que antes aceitava 50 milhões pela empresa dele, ele agora quer 300. E ele bate na mesa e fala, minha empresa vale 300. Então, acaba que a expectativa acaba jogando esses valores muito para cima. Mas também com essa prática que a gente está vendo de poucos tokens em circulação, né? Então, de novo, eu estou até fazendo um estudo internamente com algumas pessoas do meu time para a gente olhar para as métricas de airdrop e principalmente comparar, né, esses tokens com baixo float, com alto float. E é muito interessante porque nem pegando os extremos você consegue ter uma causalidade, né? Existe uma certa correlação ali, mas você olhar e ter uma causa por que um token dá certo, por que um token dá errado, cara, é quase impossível, né? Então a gente tem, por exemplo, um Friend Tech da vida, que fez o airdrop de, 100% dos tokens, 90% dos tokens no dia 1, sei lá, e deu a lapada no mercado. E a gente tem, do outro lado, tokens que, de novo, como eu falei, colocaram 4, 5% em circulação. E nem assim você teve uma diferença muito grande, né? Então, no fim do dia, eu volto para o ponto inicial. Isso é muito mais uma arte, só que no sentido de dar certo ou não, depende do produto, cara. Depende do produto, ponto, e acabou, entendeu? Então é um pouco da minha visão, assim, nesse sentido. Compreendo. E pegando o ponto da arte, você estava falando que a gente estava falando que tipo, o desempenho de um token não vai ser necessariamente porque um produto é bom, né? Vai ser pela demanda das pessoas por aquilo. Tu acha que a performance de um token no bull, a questão... E assim, a gente sabe de fundamento, análise on-chain, etc. A gente gosta disso. Mas você acha que o ponto social é muito mais importante para performance de um token no bull market do que os fundamentos? Ou até essa questão de uma porcentagem menor de tokens em circulação ou de um FDV bilionário? Você acha que a questão social dessa arte, de você juntar esses dados, mas principalmente se conseguir incentivar as pessoas a comprar eles, impacta diretamente na parte do desempenho do token no mercado? Cara, 100%, assim, 110%. Então, da forma que eu vejo no bull market as narrativas são muito mais importantes do que o fundamento, né? O fundamento, ele não faz um token subir ou se valorizar, né? Mas ele consegue segurar o token num momento adverso. Então, quando a gente entra num bull que não tem mais ninguém usando, né? E você passou por isso, então a gente sabe que, sei lá, se você for pegar 2022 ali, o segundo semestre de 22 e o primeiro semestre de 23, cara, eu senti isso na pele, assim. Os projetos não tinham, $100 para investir em serviço nenhum. Assim, o funding de VC secou de uma maneira absurda. Assim, a gente estava, cara, patinando e tentando entender como a gente ia sobreviver, se reinventando. Então, nesse momento, se você tem uma coisa que é baseada puramente em narrativa, você não tem um chão, né? Então, o suporte mais forte é zero, né? É a piada que a gente faz. Agora, quando a gente está num bull, cara, o dinheiro ele jorra. Ele jorra. E aí, o que acontece quando o dinheiro jorra? Você tem valuations absurdos, você tem muito mais um foco em narrativa do que em fundamentos, igual você mencionou. E, no fim do dia, vamos falar, uma GRT, por exemplo, que eu mencionei. Cara, o investidor de varejo não faz ideia do que é GRT, não é nem um pouco atrativo para ele em termos de tese. Então, a chance da GRT fazer 50x é muito baixa. É mais fácil um token sem fundamento algum que está na narrativa do momento, seja narrativa de AI, seja narrativa de L2 no Bitcoin, seja narrativa de qualquer coisa que está aí no holofote, a chance disso valorizar é muito mais alta. Então, ao mesmo tempo que eu tenho esse meu lado de olhar para o fundamento, porque esse é o meu trabalho, né? Eu não vou criar um Ponzinomics para o meu cliente para ele se avaliar em 6 meses. O que eu vou fazer é tentar criar um sistema que vai funcionar por anos, né? Vai perdurar por anos. Quando eu penso em
price action, né, ação de preço, eu já acho que a narrativa ela faz muito mais sentido. Então, se tivesse um, um dashboard de análise para você saber perfeitamente o que o Twitter está falando, então qual que é a narrativa principal do Twitter cripto, cara, isso daí vale mais do que qualquer fundamento, na minha visão, em termos de preço, tá? O que eu gostaria que fosse diferente, até porque a gente ia atrair projetos melhores e ia sustentar projetos melhores, mas é como é, né? E não acho que muda muito também pro mercado tradicional nesse sentido. Acho que cripto é muito mais agressivo no sentido de narrativa, mas isso é comum em qualquer mercado, né? Até no mercado tradicional. Então, cara, bull market é narrativa, é atenção, você tem que saber onde a atenção tá, e bear market é fundamento, né? Então, se no bear market uma coisa que é puramente narrativa vai cair 95%, uma coisa que tem fundamento não vai se manter, mas ela vai cair 50%, ela vai cair 40%, né? E isso daí já é uma diferença muito grande. Então, é um pouco de como eu vejo, assim. E acho que, assim, a gente mencionou algumas coisas aqui, né? Ponto é uma narrativa muito forte que tá tendo, então a Pendle acabou indo muito forte com isso. Então, se, por exemplo, se esse sistema de pontos começasse a enfraquecer, como que a Pendle vai gerar essa narrativa, né? Será que só o PT e o YT eles vão conseguir sustentar? Eles vão achar outras formas de fazer money Lego? Eu acredito que sim, mas isso daí é um exemplo de narrativa, né? E, obviamente, puta, a gente tá num ciclo que, cara, meme coin é o que todo mundo fala, né? E meme coin não existe nada por trás, é literalmente só atenção, né? Então é como o nome diz, um meme. E, enfim. Então eu acho que total, bull market narrativa, bear market é fundamento, não previne de um token cair, mas ele segura muito mais se tiver pessoas que acreditam no longo prazo. E assim, para fechar aqui, a gente está falando de FTVs bilionários, a gente está falando de projetos que têm produtos bons, mas que os tokens não vão conseguir performar absurdamente bem porque já estão com valuation inflacionado, supervalorizado, perdão. E a gente tem uma discussão muito grande em cripto sobre compensar mais investir em memes, memecoins, porque nelas você vai conseguir assimetria e obviamente nem perder todo o seu dinheiro, né? Porque é um cassino lascado. Mas tem uma discussão muito grande sobre isso, porque é como se fosse um mercado mais justo, é como se fosse um mercado que todo mundo tem oportunidade. Não é assim, sabe que não. É um PVP maldito, com bots, com insider trading, a porra toda. Mas você acha que, por esse motivo, talvez as memecoins tenham conseguido captar mais atenção, porque as pessoas não estão conseguindo encontrar a lucratividade que elas esperam nessas moedas que a gente via no ciclo passado, como, por exemplo, uma Uniswap saindo de 3, 4 dólares para 40, assim, disparando 10x. E nesse ciclo a gente não está vendo tecnologias disruptivas, com primitivos interessantes, tendo uma performance absurda justamente por causa do FDV subvalorizado. Mas, em contrapartida, memes estão, né? Talvez até muito mais que NFTs. Na sua percepção, você acha que isso pode ser um dos motivos para o sucesso do mercado de memecoins nesse ciclo? Cara, então, eu acho que existe um fator muito grande de desilusão. Então, as pessoas que estão aqui no mercado há muito tempo, é, uma boa parcela delas acabou ficando desiludida no sentido de falar, cara, fundamento não serve para absolutamente nada, tudo é especulação. Então, você ter Matic ou você ter Doge é a mesma coisa, o risco é o mesmo, nenhuma delas tem fundamento e isso não interessa. Então, eu acho que isso é um conceito que acabou, ele veio crescendo, crescendo, e acho que tem muito appeal, né? Ele tem muita atração quando a gente pensa na maior parte das pessoas que está em cripto hoje, que são pessoas muito especulativas, que são pessoas que têm uma tolerância a risco muito alta. Então, eu acho que tem um pouco dessa questão de você olhar e falar, cara, em 2020, 2017, quando teve o craze dos ICOs, todo mundo ali dizia que ia criar uma coisa mirabolante e todo mundo quebrou. Então, assim, se for para eu acreditar em promessa, eu prefiro acreditar num cara que não promete nada, né? E é interessante porque você vê isso também nos NFTs, por exemplo. Então, o NFT que é mais resiliente hoje é o CryptoPunks. E por que ele é o mais resiliente hoje? Claro, ele tem a questão do provenance, né? Um dos primeiros, um movimento cultural e blá blá blá. Mas o que sustentou ele é que ele não promete absolutamente nada. E todos os NFTs que prometeram coisas, você é um NFT que vai dar utilidade, você é um NFT que vai criar uma empresa, foi tudo para zero, né? Com poucas exceções, como um Pudgy Penguins, que o cara conseguiu
É um puta case, inclusive, mas que eu acho que tem muito mais sorte ali do que mérito, necessariamente, né? Então, essa questão da desilusão e de ver muitos projetos que prometiam tudo e não entregaram nada, acho que deixou muita gente na ressaca, né? Mas, como toda narrativa, como toda tendência, eu não vejo isso como uma coisa que vai continuar quente, né? Eu acho que isso perde a graça num determinado momento. Não acho que vai parar de existir, eu acho que sempre vão existir os memes, mas hoje eu vejo que 80% do foco da indústria tá nesse tipo de coisa. Então, quando eu abro meu Twitter hoje, e o meu algoritmo do Twitter é uma coisa que eu trato com muito carinho, então não clico em nada que não é de cripto, cara, eu tento deixar ele o mais refinado possível. A minha timeline hoje, ela é 80, 85% memes, né? Por mais que eu não seja o maior consumidor disso. Eu brinco ali e tudo, mas eu não sou um cara que tá na Pump Fan comprando tudo ali, recebendo call, seguindo influencer, eu não sou. Mas eu vejo que 90% da atenção está ali. E eu acho que isso não é sustentável. Então, memes vai continuar existindo, mas eu acho que vai ser um nicho. Assim como é um nicho de Depin, como é um nicho de AI, ele vai ser um nicho que sempre vai existir, com um subset ali de usuários que gosta desse cassino, igual você mencionou, né? Então, eu acho que, além disso, para complementar, tem essa parte da desilusão e tem a questão também que é a facilidade de entendimento. Cara, não tem nada mais fácil de entender do que, puta, é um cachorro com chapéu. Então, para uma pessoa que não entende nada de cripto e que vê cripto como um grande cassino, isso para ele é engraçado, ele vai comprar ali, vai querer ver subir e se torna meio que uma diversão, né? Então é fácil para o institucional comprar Dog with Hatch. Não é fácil, institucional não, desculpa, para o varejo. Não é fácil pro varejo comprar The Graph, porque o cara tem que entender o que é, por quê, como é que funciona. E, cara, até aí você já perdeu. O cara já comprou 10 meme coins, que ele tá ali rindo, compartilhando com os amigos, tá todo mundo brincando ali. E ele nunca vai parar para ler Eigenlayer, ele nunca vai parar para ler protocolos que são mais entediantes, assim, são coisas menos sexy. Então, eu acho que, assim, na minha visão, tá? Eu acho que é legal até certo ponto. Então, eu acho que traz muita atenção pro setor, né? Traz muita headline e acaba tocando em muitos assuntos, como por exemplo, agora a gente tá vendo um monte de coisa de campanha presidencial. E cara, com certeza esses caras sabem que tem uma meme coin deles lá que virou não sei quantos bilhões e tal. E isso acaba colocando cripto na frente deles, que talvez uma GRT nunca colocaria, né? Usando como exemplo assim de um protocolo bem boomer, né, assim, no sentido cripto da coisa, versus uma meme coin que é o outro extremo. Então, eu acho legal. Na minha visão, acho que passou um pouco do ponto, porque o mercado cripto hoje está se resumindo a isso. Então, a atenção para coisas que estão se desenvolvendo está menor, né? E eu vejo muita gente afunilando capital para esse tipo de coisa, que no fim do dia é só uma especulação, não adiciona valor para o ecossistema. Mas eu não sou o cara que vai ser hater, o cara que vai achar que é burrice. Conheço um monte de gente que já fez muita grana, sei que gera muito assunto no mercado. Eu só acho que, eventualmente, essa atenção ela vai se redistribuir nas coisas de fato e cada um vai voltar para o seu canto de especialização e do que gosta, né? Vai continuar tendo a galera que é especialista em meme coin, mas eu acho que os nichos vão começar a voltar a ter a sua relevância ali, né? Eu não vejo essa dominância tão grande de meme coin como a gente tá tendo agora de uma forma no longo prazo, né? Foi bem. Então, lição de hoje: não bag hold memecoins. Não leve para a eternidade. Memecoins também caem. Lembre-se disso. Com certeza. Pô, mas fechou. Então acho que é isso, velho. Queria, porra, agradecer demais aí o papo de hoje, aí dando uma hora. Queria agradecer demais a conversa aqui, foi boa pra caramba. A gente falou por várias coisas técnicas e também falamos sobre meme no final, que eu acho que é fundamental sempre falar. E que se você quiser deixar algum recado pra galera, quiser deixar onde que eles podem te encontrar, onde que você produz conteúdo, conta pra gente aí e a gente finaliza. Claro, claro. Hoje eu tô produzindo conteúdo só no Twitter, né? Inclusive vou aumentar um pouco mais a frequência lá, vou colocar um pouco mais de foco nisso, principalmente para voltar a ter o que eu tinha dito lá no início, né? Que foi o que me fez começar a fazer conteúdo, que é estudar, que é fazer um research mais profundo. Então, quem quiser
só procurar lá Giovanni Popolo ou então 7gil, ETH, é o meu arroba lá. E assim, caso alguém esteja trabalhando num projeto, um projeto que já tem algum desenvolvimento, já tem um produto, que tem algum tipo de funding e estiver precisando de ajuda nessa parte de token economy, pode me mandar uma DM, a gente está totalmente aberto aí para conversar e, enfim, e trocar ideias sobre o que pode ser feito e se faz sentido a gente trabalhar junto. Então, cara, no mais eu sou um participante, sou um degen como todos os outros, e no meu tempo de trabalho mesmo eu tô ali tentando aprender e fazer coisas um pouco mais pensadas e tudo mais. Mas acho que nem tanto nem tão pouco, né? Nem seja um maxi de fundamentos, porque você vai perder muita oportunidade, e nem seja o cara que vê cripto somente como um cassino, porque você vai acabar se expondo a risco de ruína. Então esse é um pouco do princípio que eu levo assim para tudo que eu faço. Pô, bom demais. Então, gente, vocês estão ouvindo aqui o podcast. Agradeço muito aí a presença de vocês. E se puderem, deixem um like aqui, deixem um comentário se você não gostou de alguma coisa. Se gostou, coloque que gostou. E a gente se vê no próximo episódio do Paradigma Cast. Se cuidem e até a próxima.